E a Sereníssima República de Veneza contribuiu para a criação dos partidos políticos modernos. Obviamente não foram só eles, né? Outros países, outras nações, né, fizeram isso também, mas a Sereníssima teve uma forte contribuição para isso. Muitas pessoas, mas eu não gosto de política. Bom, enfim, o mundo é feito disso. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengoamare, especialmente aí destinado para os vênetos. Curte, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque é importante para você sempre receber os vídeos aí que a gente deixa aqui. Obviamente, se você quer aprender um pouco de língua vêneta, se inscreve aí no curso de língua vêneta, tá aqui embaixo no link na descrição, e também eu deixo em muitas vezes nos primeiros comentários aqui no canal. Vamos lá, então, o que acontece, né? A gente precisa voltar um pouquinho na história da Sereníssima, até antes mesmo dela se tornar república, e a gente volta lá para a queda de Roma, né? Acontece toda aquela invasão dos bárbaros na Itália, e a gente já parte aqui falando um pouquinho mais sobre os lombardos ou longobardos, tá? Então o que acontece? Veneza mesmo, depois de ter sido república, né, como poder político, ter se estabelecido como uma república, né, esse forte poder político e potência que eles se tornaram mundial, começou a criar algumas, não que isso já não existisse, mas algumas castas, digamos assim, né, familiares começaram a surgir nesse momento com mais força. Então eram o quê? Eram as famílias tradicionais de Veneza, as famílias antigas, aquelas que, segundo o mito, que segundo a lenda, foram os construtores de Veneza. E essas famílias ganharam grande importância, né, ao decorrer da história vêneta, principalmente com a política, né, de Veneza, e essa política que depois também se tornou expansionista. Olha só, as famílias, na verdade, ao decorrer dos séculos, elas vão se dividindo aí, tá? As famílias vênetas aí de Veneza, elas vão se dividindo para quê? Para eleger seus membros, né, seus membros das famílias, para elegê-los como doges, né? Então, doges para ter maior poder e maior influência política aí nas decisões, nos movimentos da então República, né? República de Veneza, e obviamente para as famílias conseguirem ter maior importância também. Isso significa que ao decorrer do tempo muitas brigas, muitas rixas, muitos assassinatos, muitos golpes surgiram sim aí na Sereníssima República de Veneza por conta dessas brigas partidárias, ok? E aqui a gente já começa a ter alguma coisa um pouco mais próximo dos partidos políticos. É óbvio que partidos políticos já existiam na Grécia Antiga, na Roma, mas eu estou falando sobre os partidos políticos que depois eles começam a se tornar como a cara de hoje, né? Os partidos políticos modernos de hoje. Os antigos eram um pouco mais diferentes do que funcionava hoje em dia. Então, a partir desse momento também começam a existir, como existiam já famílias, que a gente pode mais ou menos definir como proto-partidos ali, ok? Para dominar o poder de Veneza, da Sereníssima República de Veneza, esses partidos, né? Esses partidos compostos geralmente pela família dos Mocenigo, pela família dos Orseolo, pela família, enfim, tá? As principais famílias aí. Então, essas famílias elas começam a ter preferências também quanto ao poder que está na Europa ou fora dela. Isso significa que existiam famílias partidárias dos lombardos que pensavam, ok, os lombardos estão praticamente dominando a Itália inteira, a gente devia se unir com eles, né? Nós, como vênetos, a gente devia deixar lá os bizantinos, enfim, os romanos, para eles eram romanos ainda naquela época, a gente devia dar um chute lá nos romanos, que não mandam em quase nada aqui, e a gente devia se unir aos lombardos, porque eles estão mandando na Itália. E existiam aqueles, principalmente bem fortes também, que eram a favor dos bizantinos, de se manter fiéis aos bizantinos, aos romanos, e existia também uma outra facção depois, né, que era fiel a Carlos Magno, e obviamente existia uma outra facção política que era fiel ao pensamento de que a República de Veneza devia se manter independente, ou que, enfim, antes de se tornar república ainda, Veneza deveria se manter independente sempre e cada vez mais forte. Isso significa que alguns doges se associaram ao decorrer da história ao Império do Ocidente, que era aquele dos germânicos,
né, que passou pelas mãos dos germânicos, como eu falei aqui, e muitos outros se mantiveram fiéis ao Império Bizantino, okay? Muitos doges. Na figura do doge, a gente pode ver, o doge ele se aproximou mais do Império do Ocidente, ele se aproximou mais do Império do Oriente, assim por diante. Contudo, a pressão, né, por Veneza livre e independente sempre foi muito forte, sempre foi muito mais forte, ainda mais porque a capital ali, Veneza, era o centro do poder dos vênetos, assim como ainda hoje é a capital dos vênetos. Então, o que significa? Que Veneza, como a República de Veneza surge por Veneza, tá? E depois vai pegando os outros pedaços, conquistando os outros pedaços, nesse primeiro momento eles surgiram com a cultura que não se tinha terras. Veneza são ilhas, não tinha terras, digamos, cultiváveis, eles não conseguiam se manter, enfim, criar um grande poder, assim como funcionava para o restante da Itália. Para o restante da Itália, ou enfim, para o restante da Europa feudal, que o que acontece, o que importava era a terra, os nobres com as suas terras, né, como os outros locais da Europa. Eles tinham terras, o que valia era a terra. Você era nobre se você tivesse terra. Então era necessário dominar o comércio. Eles precisavam dominar o comércio para conseguir se estabelecer como uma grande república, para conseguir se estabelecer como um grande poder ali, né? E dominar, principalmente criar e dominar rotas comerciais. Foi isso que Veneza começou a se empenhar e foi isso que Veneza fez para que também os vênetos, né, principalmente essas famílias, aqueles que estavam em torno de todo esse poderio, eles pudessem também se tornar nobres cheios de poderes, como eram os outros nobres, né, espalhados aí pela Europa, principalmente no Império do Ocidente, que eles tinham um principal exemplo ali, que eram nobres porque eram grandes donos de terras, ok? Concedidos com o poder do Papa e tudo mais, eram grandes donos de terra, né, com muitas terras. Então aí começa também esse sistema feudal e tudo isso. O que acontece é que Veneza não tinha isso, né? Então é por isso também que acabava não tendo tanta essa ligação como existia com o Império do Ocidente com o Papa. Veneza não tinha essa ligação porque eles não tinham terras também, ok? Pelo menos é isso que a história acaba nos mostrando muitas vezes, ok? Então Veneza foi feita, né, em cima desse pilar do comércio, da expansão do comércio, né, das rotas comerciais, de pegar os navios e ir para fora e explorar, e obviamente eles foram conquistando terras ali ao decorrer do tempo. Então, ao decorrer dos séculos, a visão de que Veneza deveria ser independente venceu, e assim também, obviamente, ao decorrer do tempo, surge a República de Veneza, e ela se manteve, então, independente dos outros poderes aí que dominavam a Europa, muito por conta dessa visão aqui, né? Então, isso daqui inicia, né, um proto-capitalismo, também eu posso falar disso num outro vídeo melhor, mas também inicia essa diplomacia, inicia toda essa política que nós temos, que foi refletido, que ajudou, na verdade, a construir as bases da política que nós temos hoje, inclusive os partidos políticos, né, que surgem com essas famílias que se dividem em facções, que brigam entre elas e que vão, digamos, definindo o rumo da história, não só da Sereníssima República de Veneza, mas a mesma coisa provavelmente tem acontecido com muitos outros, né? Então é importante a gente saber como essas coisas se definiram ao decorrer do tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal, não deixe de compartilhar o vídeo, de, obviamente, também apertar o sininho das notificações para você receber aí o conteúdo. Quer aprender vêneto? Tem aqui na descrição do vídeo um link do meu curso de língua vêneta. Você pode entrar em contato comigo, pedir todos os detalhes e a gente conversa mais sobre isso. Tchau, tchau, Strucom.